Oi, gente! Tô animada hoje, viu? Meu convidado vai ser o Roberto Jataí, que é CEO de um grupo que talvez seja o maior grupo de moda que a gente tem atualmente, tá? Que é o grupo Soma. E o grupo Soma, ele tem Animale, ele tem a Farm, ele tem a A-Brand, ele tem acabou de adquirir a Maria Filó, a Cris Barros, Foxton. Será que eu estou esquecendo alguém? A Fábula, que é infantil. E, e uma marca também de off-price, né? Tudo Tudo bom? bem? Tudo bom, tudo tranquilo. Eu acho que a gente está vivendo um momento delicadíssimo, né? Não só em termos de saúde, mas de economia e para moda. Então, um pouco hoje a gente quer falar do que está acontecendo, como que vocês estão lidando e, ao mesmo tempo, o que nos espera, como é que vocês vão lidar com o futuro. Então, para começar, eu estava contando que o que eu sinto do Grupo Soma é que vocês preservam muito o DNA das marcas. Então, inclusive os diretores criativos, então, seja com Cris Barros ou com a própria Farm, você é um grupo que começou 10 anos atrás, né? Isso, a gente começou em 2009, uma associação que a gente fez com a Farm em 2009. Qual que é a estratégia de vocês? O que difere dos outros grupos, tipo em Brands, a MCT, Show Restock, que vocês, eu acho que vocês conseguem manter mais o DNA das marcas e manter um padrão assim muito estável. Conta um pouquinho. A gente tem um modelo de negócio muito diferente dos outros players. É um modelo que traz coisas positivas e traz desafios, né? É, Quando a gente fez o deal com a Farm em 2009, nós já éramos do mercado. A Animalia é de 1991, a Farm é de 1996. E a gente tinha ali uma clareza muito grande, né, da importância do diretor criativo estar ao lado da sua marca ao longo do tempo. Então, aquisições feitas de marca sem as áreas criativas vindo juntos se mostraram realmente ineficientes no passado. E dado que era uma associação foi uma conversa minha com o Marcelo, que é sócio fundador da Farm, o que a gente construiu ali foi um modelo diferente. Era uma associação onde cada marca tinha lá sua identidade, sua liberdade para se comunicar e para fazer o seu trabalho. Todas as áreas criativas estavam todas mantidas e o que a gente fez foi aportar uma marca na outra as melhores práticas, uma cultura. A Farm trouxe uma cultura digital importante para a Animalia, a Animalia trouxe para a Farm um modelo de gestão mais eficiente e a gente começou a entender que a grande sinergia dessa associação ela não foi uma sinergia de custo, ela foi uma sinergia operacional, né? Ou seja, onde você tira, quando você faz uma aquisição ou uma associação, você sempre traz nessa marca um pouco de inteligência para o grupo. E dessa forma que a gente se organiza. Hoje a gente tem 6 marcas no grupo, todas elas têm seus sócios criativos dentro, trabalhando à frente das suas marcas, todos eles são sócios da holding, né? Eu Então contei 8, sabia? é, é Ah, porque, porque, na verdade, a gente tem o Off Premium, que é uma outra marca que a gente teve, e a gente tem alguns desdobramentos de marca, né? Animale tem tipo a Animale Fábula, Ouro. né? A Fábula é uma marca infantil, né? Que a gente tem a Foxton, a gente tem a Animale, tem a Brand, tem a Maria Filó, que a gente foi a recém-chegada, tem a Cris Barros, tem também uma marca que a gente chama de Off Premium, que é uma marca é um canal off de todas as marcas, que inclusive opera para outras marcas também, que não são do grupo, enfim, como marketplace. E são Isso. essas as marcas que a gente tem. A gente agora está lançando também uma outra marca que a gente está testando, que começou como uma linha de produto dentro da Animale, que é a Animale Jeans, que a gente está lançando no canal de atacado e que a gente deve estar trazendo essa operação para dentro das lojas da Animale em módulos maiores em algum momento
aí pela frente. Uhum. Bom, me conta agora então, qual foi? Você estava num momento tipo muito especial do grupo, né? Pronto para abrir capital, e daí aconteceu tudo isso. Conta o impacto que está tendo essa pandemia para vocês, em vários níveis, eu imagino. Assim, falando um pouco da questão do IPO, da abertura de capital, né? A gente veio se preparando para isso nos últimos 2 anos, né? A gente, em 2013, passou por uma situação de quase uma venda parcial da empresa que acabou não se acabou não Concretizar. se concretizando enfim, então a gente tem assim a total tranquilidade. A gente nunca tomou decisões contando com o IPO, quer dizer, a nossa vida sempre voltou, toda a estratégia da companhia não mudou por causa da IPO. Inclusive, quando a gente fez o roadshow, a gente falava muito isso com os investidores, que a gente era o que a gente era, que a gente continuaria sendo o que a gente sempre foi, que o mercado de capitais a gente não ia fazer movimentos para aumentar a rentabilidade. Então a gente não fez nada diferente contando com a IPO, nem, né, não foi uma situação, né? A gente tinha ali uma mudança de patamar, uma abertura de capital é uma mudança de patamar para uma empresa, né? É uma pressão de evolução em termos de governança, em termos de objetivos claros. Enfim, é uma coisa que a gente gostaria muito de ter feito, mas a vida é assim, outras oportunidades vão acontecer. Aí chegou isso, teve que fechar todas as lojas. Quais foram as medidas que vocês tomaram, além das oficiais, né? Assim, as pessoas sempre querem saber como é que fica o estoque, como é que fica o lançamento, como é que ficam os funcionários, os fornecedores. Assim, a gente foi pego, foi para a gente uma situação quase como a gente estivesse indo. A gente saiu de um momento onde a gente estava pensando em grandes expansões, né? A gente tinha várias marcas ainda em desenvolvimento dentro do grupo, como a Foxton, por exemplo, que era a marca que a gente ia mais investir, uma outra aquisição que a gente ia fazer de uma marca nativa digital, tudo muito planilhado, tudo muito estruturado para a gente fazer, vários contatos, já contratos fechados com o shopping, quando a gente teve esse revés. E aí, enfim, quando a gente começou a ver que aquela história toda que estava acontecendo na China estava chegando perto, a gente já, eu particularmente, já acreditava, já via que o IPO ia ser adiado, mas não imaginava o impacto realmente. Se eu disser para você que em março, no início de março, eu consegui enxergar todo o tamanho do problema que a gente está tendo nesse momento, eu estaria mentindo para você. Naquele momento ali de decepção, logo depois veio a questão do fechamento das lojas e o que a gente faz agora. Nós temos uma empresa de 7.000 funcionários, né? Todas as nossas lojas fechadas, todas as lojas de multimarca que operam com a gente fechadas, a gente com uma série de entregas para fazer para essas multimarcas. Então a gente se deparou com uma situação assim inusitada. Não, aí a gente pensou, o que a gente vai fazer agora? Eu chamei meu time, a gente fez, enfim, estávamos aqui, acho que foi o último encontro físico que eu tive com o meu time. Eu estava voltando de Nova York, cheguei no Brasil dia 13 de março, nos reunimos Quando e estourou, né? Aqui. exatamente. Eu acho que eu saía nos últimos minutos de Nova York, assim, foi uma sorte eu ter conseguido sair de lá e não peguei corona. Mas e aí a gente se reuniu aqui, bateu um papo e começou a entender o que a gente tinha que proteger, né? Enfim, como é que ficaria o fluxo de caixa. Começamos a simular uma série de situações. E a primeira coisa é que a gente chegou à conclusão que a gente tinha que cuidar do caixa da empresa. A gente não sabia que cenário era esse, por quanto tempo a gente ia ficar com os nossos pontos de venda fechados. Enfim, vamos ver o que a gente pode fazer para proteger o caixa da companhia. Depois, no segundo momento, o que a gente vai fazer com a nossa equipe, né? Afinal de contas, a gente estava com 280 pontos de venda fechados. Foi um momento meio que de pânico, e depois do pânico a gente fica tranquilo e pensa, bom, essa realidade essa é a realidade de todos dos nossos concorrentes e parceiros de mercado, e alguma solução a gente vai dar, até porque
a gente já passou por muita coisa, né, Lília, nesse Brasil. A gente está meio acostumado com essas situações. Essa foi um pouco mais impactante, mas a gente está acostumado, né? A Animale, ela quando começou, ela começou dentro do Plano Collor. Nem todo mundo lembra do Plano Collor, que de um dia para o Nossa! outro, a gente foi comunicado que o nosso dinheiro não podia mais sair do banco. Então ficou cada um com R$ 1.000 no bolso. E como é Não, que era faz agora? R$ 50, né? Como é que era? Era Bom, como se enfim. fosse esse. Eu acho que, eu não sei, a números de hoje deve ser alguma coisa perto de R$ 1.000, R$ 2.000 para você viver o mês inteiro, uma coisa louca, né? O Brasil tem essas questões, né? Enfim, então eu acho que a gente é meio calejado, a gente, a gente é meio calejado aí nessas surpresas, né? Então a gente com tranquilidade entendeu o que que a gente tinha que fazer. A gente primeira coisa que a gente pensou é o que que a gente ia fazer com os nossos funcionários, como é que a gente ia lidar com 7.000 colaboradores e com uma cadeia de 25.000 empregos indiretos que a gente tinha. A gente tem 7.000 empregos diretos e 25 a 30.000 empregos indiretos. O que que a gente faz nesse momento? Como é que a gente cuida das pessoas? Né? Nesse momento eu pensei, parei e pensei, o que que eu tenho? Qual é o ativo que eu tenho hoje na mão? Eu tenho meu grupo, meu time, que a gente cuidou, que a gente desenvolveu, que tem a cultura da companhia. A gente tem as nossas marcas, né? E a gente tem um caixa. Como é que a gente é o que nos sobrou nesse momento? Então, a primeira preocupação que a gente teve foi preservar essa equipe, né? Preservar as pessoas. A gente não tinha ainda acesso à medida provisória, não se sabia o que ia acontecer em relação ao MP 936, mas a gente tomou a decisão, a gente fez uma live e tomamos a decisão que o engajamento era algo muito mais importante do que um corte de pessoal naquele momento, que a gente sairia daquela crise muito mais facilmente com uma equipe engajada, embarcada, do que obviamente do que fazer um puro e simples corte de pessoal, corte de custo, desengajando essa equipe toda. E aí a gente tomou a decisão de não demitir ninguém, de trabalhar com o time todo. Logo depois veio a medida provisória que nos ajudou muito, né? Aí você fez o Mas quê? Férias, redução de. a gente usou a medida provisória, parte das pessoas a gente colocou em férias, outra parte a gente suspendeu, outra parte a gente fez jornada de trabalho. A gente foi usando cirurgicamente todas as alavancas ali, os botõezinhos da medida provisória. E conseguimos manter a equipe inteira. Eu acho que esse foi um dos primeiros trabalhos eu acho que quando a gente fala em carinho, generosidade, cuidado, solidariedade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é para dentro de casa, né? Então, Uhum. assim, vamos colaborar, vamos ver o que a gente pode fazer nesse momento. É cuidar do nosso time, é não demitir ninguém. A gente pensava muito, poxa, se eu desligar uma pessoa agora, né, áreas, por exemplo, como VM, que estariam com as lojas fechadas, eu vou desligar uma equipe de VM, aonde essa pessoa vai conseguir um emprego? Como é que ela vai se recolocar nesse momento? Era quase uma maldade você desligar um profissional numa situação dessa, como se você chegasse num momento difícil, ó, tu vai embora, você está fora do barco, se vira, que a gente está seguindo. E a gente não fez isso, né? E logo depois veio a medida 936, a medida provisória, que nos ajudou. E eu acho que essa foi uma das grandes alavancas para a gente começar a sair dessa crise. Depois a gente olhou um pouco a nossa cadeia de fornecedores, né, que é uma coisa extremamente delicada na nossa indústria. A nossa indústria tem uma cadeia de fornecedores muito frágil, tem uma parte têxtil que é um pouco mais forte, né, são importadores e revendedores de matéria-prima, e tem umas pequenas facções ainda que são muito frágeis e que não tem oxigênio, não tem fôlego para sobreviver. Então foi a segunda preocupação, como é que a gente cuida dessas pessoas e principalmente no que diz respeito à alocação, porque uma fábrica, o pior problema para uma fábrica é ela ficar sem produção. Ela tem um custo fixo, sem produção, ela quebra. Então a gente teve que fazer alocações, né? Teve que continuar alocando produtos e puxando algumas matérias-primas para não fazer com que essas fábricas parassem, para a gente continuar fazendo com que a roda andasse. E também com muita certeza que esse passo que a gente deu em não demitir profissionais foi um passo importante, porque eu acho que se todas as empresas tomarem essa decisão, a gente não sai dessa crise só daqui a 5 anos. Eu acho que a gente precisa manter esses empregos, eu acho que o empresariado brasileiro tem que fazer um esforço para manter esses empregos, porque esse é o caminho mais rápido de sair dessa crise. É um sacrifício, é um remédio amargo para se tomar agora, mas é um remédio que vai trazer benefícios no curto prazo. Uma decisão de desligamento agora é uma decisão errada, é uma decisão de curto prazo, numa visão, na minha percepção, completamente equivocada. Óbvio que a gente fez
Máscaras, óbvio que a gente fez, né, doações, Já a gente fez. perguntaram qual foi a colaboração de vocês para o Covid-19? A gente fez 250 mil máscaras cirúrgicas, a gente fez máscaras com matérias-primas nossas também, a gente distribui isso, a gente vem distribuindo isso para as pessoas, para hospitais, enfim, de alguma forma para tentar contribuir, né? Então, eu acho que tem sim uma contribuição externa, né? Tem uma generosidade, tem um carinho para o lado de fora, né, e que a gente está cumprindo eu acho que é uma obrigação de todas as empresas hoje olhar um pouco aí o que essas empresas podem fazer, ainda que no momento difícil, o que elas podem fazer pelos outros, mas também existe uma preocupação interna, né, do fluxo, da cadeia, como é que a gente cuida, né, de tudo isso, né? E a gente que está no topo da cadeia, é a gente que tem que realmente cuidar. Bom, e agora o mercado, eu não sei se você aderiu ou não a esse movimento de rever o calendário e pensando assim, em novas datas para lançamento de showroom, para lançamento de loja, para liquidação. Podemos falar aqui até mais da liquidação, que acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente são consumidores, e acho que no fundo o consumidor sempre quer saber como que ele vai poder comprar mais barato, né? É. Quando eu acho Mas, que é o momento da gente pensar, da gente, enfim, de todo mundo encontrar um preço mais justo, talvez, para toda a cadeia ser justa, né? Mas, a enfim, então, gente essa proposta, que você deve saber, claro, mas vou contar para as pessoas, é que os lançamentos, por exemplo, o lançamento de verão chegaria em março desculpa, o lançamento de inverno chegaria em março nas lojas e só entraria na liquidação em agosto. O lançamento de verão chegaria em agosto, setembro e só entraria em liquidação em fevereiro. Como é que é isso? E outra pergunta junto com essa é assim, se todas as marcas do grupo têm têm o mesmo calendário ou cada uma trabalha com o seu calendário específico? eu vou te dizer um pouco do que eu acredito, e até que eu tenho conversado com o Marcelo, meu sócio, sobre isso, e o Marcelo tem uma opinião que eu acabei concordando com ele. A gente, esse ano, na verdade, a gente vai ter uma rearrumação de calendário de datas, né? No nosso caso, basicamente, a gente vai ter uma coleção intermediária, que vai ser uma coleção de primavera, a gente encerra a coleção de inverno agora no final de maio, entra com uma coleção de primavera do 1º de junho e vai com ela até agosto. E a gente lança o nosso verão em setembro, esse ano pontualmente. A Farm deve antecipar um mês, a Farm deve lançar dia 1º de agosto e as demais marcas do grupo devem acompanhar esse calendário de lançamento de verão no início de setembro. Então, basicamente, a gente vai ter uma coleção intermediária de primavera, verão, e depois uma coleção de verão que é lançada em setembro. No longo prazo, né, a gente tem também a questão do calendário de atacado, né, ou seja, o showroom que ia acontecer em abril, ele foi deslocado para julho, né, e houve aqui, pontualmente, na minha visão, uma readequação de calendário. Mas eu não acho, sinceramente, que isso seja sustentável. Eu sou bastante pragmático em relação a um grupo de pessoas sentarem numa mesa e dizer assim, vamos mudar o calendário, vamos combinar então que todo mundo agora vai lançar em março, depois do Carnaval. E para mim isso não existe, né? Não? Por quê? A primeira pessoa que me fez essa provocação foi o Marcelo, né? Meu sócio. E ele tem... porque a gente acredita que isso é uma coisa completamente mercadológica. Eu acho que enquanto um consumidor ele preferir comprar um produto a preço cheio no mês de janeiro, porque ele quer uma novidade, né? A gente vai ter essa distorção. Enquanto isso é mercadológico, quem define isso é o consumidor, não são as marcas. O que tem acontecido é que as liquidações de janeiro elas têm começado muito cedo, né? Enfim, elas começam muitas vezes dia 26 de dezembro. Essas liquidações não se sustentam até o final de janeiro. Você não tem uma história para contar ali em janeiro e você tem um lançamento de coleção de inverno, que na verdade não é uma coleção de inverno, é uma coleção de outono e inverno, né? Que acontece antes do carnaval. Isso é uma decisão do consumidor, isso não é uma decisão da indústria. Não adianta você sentar ali, o que vai acontecer? Você vai sentar 30, 40 marcas vão lançar em mês de março, aí você tem um mercado extremamente pulverizado que lança no início de janeiro,
que está liquidando no início está fazendo um lançamento no início de janeiro, enquanto o outro está liquidando. Não vai funcionar. É impossível isso acontecer, né? Então não dá para você ir contra uma decisão de consumo do seu cliente. A gente acredita que essa arrumação é uma arrumação mercadológica e ela só vai mudar a partir do momento que um consumidor ficar confortável, por exemplo, de comprar em janeiro uma coleção de alto verão, que é quando a gente está em dezembro, com calor, e as marcas, como antigamente, nos anos 80, lançavam suas coleções de alto verão e as pessoas compravam. Enquanto você tiver uma situação que em janeiro o mercado está todo liquidando, não adianta, você vai liquidar aquele período ali de janeiro, vai chegar um momento que aquilo aquilo não adianta você lançar uma coleção no início de janeiro de alto verão, porque o mercado todo está liquidando. Vai chegar o dia 20, ninguém aguenta mais liquidação, o consumidor quer uma novidade, você vai ter que trazer uma outra coleção e lançar antes. Isso é um comportamento mercadológico que, na minha visão, não tem como a gente mudar, porque é uma decisão do consumidor. Mas, Roberto, você sabe que mesmo lá fora, né, as marcas querem rever isso, e muitas marcas de luxo, inclusive, querem aproveitar esse momento para acertar esse timing aí das roupas, né, da vida útil das coleções das lojas antes da liquidação. Então, eu não entendi direito. Você acha que essa mudança de calendário, então, não vai acontecer? Mas isso não deveria partir de vocês, porque o consumidor, mal ou bem, se ele não tiver a oferta, ele não tem como... Não, mas vamos lá, vamos tentar ver se a gente consegue... Vamos pensar que a gente vai lançar em março, né? Então, a gente sai de um dezembro, né? De um dezembro, Natal, você vai fazer o que você faz fazer em janeiro? Você vai vender a preço cheio? Você não consegue vender a preço cheio em janeiro porque você tem várias outras operações que estão liquidando. Então, se você... É difícil ali no início, até do dia 1º ao dia 20 de janeiro, você vender a preço cheio. O mercado te impõe uma liquidação, né? Mas e se todo mundo mudar? Mas a gente não consegue isso porque o nosso mercado é muito pulverizado. Se a gente tivesse 5, 10 ou 30 players que pudessem sentar e organizar isso, a gente poderia até impor isso ao consumidor. Mas o nosso mercado é muito pulverizado. Então, vai ter sempre uma marca que não vendeu bem em dezembro, né, que não teve um dezembro tão bom, que entra em janeiro liquidando muito forte. Então, eu escuto, eu estou na indústria há 29 anos, eu comecei nesse mercado com 21 anos. Eu estou escutando questões de calendário há 28 anos de mudanças de calendário. Já escutei sinal buy now, já escutei muita coisa nesse sentido. O teu discurso está me deixando não, eu defendo também. esperanças. Lilian, eu defendo também. Eu acho que é uma coisa irracional o calendário que a gente vive, mas eu não acho que são as marcas. Eu não acredito realmente que são as marcas que vão mudar isso. Eu acho que quem muda isso é o consumidor. A partir do momento que o consumidor tiver disposto, né, e a gente tiver talvez numa economia mais forte, tiver disposto a continuar consumindo no mês de janeiro, por exemplo, no mês de fevereiro, em especial no mês de janeiro, a preço cheio, está resolvida a questão do calendário. Só que o consumidor não está disposto a consumir em janeiro a preço cheio. Existe uma cultura, da mesma maneira que aconteceu a Black Friday. Hoje a Black Friday é uma realidade. É uma realidade que o consumidor, por mais que todas as marcas sentem aqui, olha, não vamos ter Black Friday, não existe. A gente não vai conseguir barrar esse movimento, porque isso entrou no calendário, o consumidor aderiu a isso, e agora só o consumidor saindo, de alguma forma, tirando um pouco a velocidade da Black Friday, que ela sai. Enquanto a Black Friday foi uma coisa que dê tração comercial, as marcas elas têm que seguir, porque elas são... Né, a gente já está numa economia difícil, complicada. Então, olha, não dá eu fiz uma live com o Paulo Corrêa da C&A e o Rafael Sayon participou, o Benny Rossetti e tal, e eles falaram assim, quem inventou esse Black Friday? Ninguém... Eles não gostam, e você? Péssimo. Eu acho que é uma coisa péssima. Eu acho você fazer é quase como para a margem da empresa, para as margens da empresa, para os próprios consumidores, você pegar um consumidor que comprou um produto em agosto, setembro, outubro, um determinado preço, depois esse produto vai a uma Black Friday pela metade do preço ou com 40% de desconto, é uma coisa que é extremamente desagradável. Eu me sentiria como consumidor traído pela marca, né?
Então, a gente tem todo um cuidado com isso. Muitas vezes a gente tem questões até de atritos com clientes que a gente vai lá, endereça, dá um vale. Eu acho que com a questão, o Black Friday foi uma das piores coisas. Eu acho que é pior do que o calendário que a gente tem hoje, é a Black Friday. É chegar na véspera de um Natal e você demarcar tudo um dia antes de chegar dezembro, entendeu? Isso absolutamente não faz sentido. E é exatamente esses movimentos que vêm tirando a margem da indústria, né? E a gente vai se destruindo em função disso. E aí, e aí, de alguma forma, você começa a pensar em alternativas para isso, né? Muitas vezes você faz alguma coleção específica para entrar na Black Friday, coisas que você não teve, porque não é, não, os clientes eles não ficam, né? A nossa base de consumo, de consumidor, ele não fica satisfeito, obviamente, de fazer uma compra em agosto, setembro e chegar e ver seus produtos demarcados ali no final de novembro. Então, só que a gente gostaria também de mudar muito isso, e a gente só vê cada vez mais a Black Friday vendendo mais do que Natal. Hoje a Black Friday talvez seja o calendário, seja a semana Black Friday, né? Seja a semana mais forte de vendas que a gente tem no ano. É uma coisa surreal, mas está dado, né? O mercado, de novo, o mercado determina, a gente não consegue mexer com isso. Bom, eu acredito que consegue, mas enfim. Agora, eu acredito também que o consumidor e todos nós vamos sair transformados de alguma maneira dessa quarentena, desse isolamento e dessa crise sanitária. Você vê uma mudança de comportamento no consumidor? Como é que você acha que ele vai voltar? Eu acho assim eu acho que muitas coisas vão mudar, né? Eu acho que o mundo, eu acho que depois dessa experiência que a gente teve, que a gente vai contar aí para os nossos netos, provavelmente, é, é uma coisa que vai ficar muito marcada e eu acho que o mundo vai ser diferente. Na forma como as empresas se organizam, na forma como o consumidor faz suas compras. Na minha visão, o que a gente tem aqui é uma aceleração muito grande no digital, né? O final do filme dessa história é uma aceleração muito grande no canal digital, é uma reorganização das empresas e uma eficiência muito grande que a gente acabou experimentando nesse período que a gente não foi trabalhar, a eficiência que a gente vê hoje dentro da empresa, a capacidade que a gente tem de organizar uma reunião de 10, 15, 20 minutos remota, enfim, é incrível, incrível. Hoje eu diria para você que eu posso praticamente trabalhar e tocar a companhia de dentro de casa, né? A tecnologia nos propicia isso e de uma maneira muito tranquila, né? Outra coisa que eu acho que não volta mais é a questão toda do share de consumo dentro do digital. A gente já era uma empresa muito avançada nesse sentido, a gente já tinha aí 22% de venda captada no digital. Hoje a gente tem 22%. É muito acima do mercado. É muito acima do mercado. É muito acima, porque isso é uma coisa que a gente começou a trabalhar lá em 2000. Isso veio lá da Farm, né? Do tempo da Farm, essa cultura digital. A Farm tinha um blog em 2009. A gente é uma empresa que tem uma cultura digital muito grande e a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo com uma crença, obviamente, de omnicanalidade e de gestão de estoques, de eficiência de estoques. Nunca foi aqui, obviamente, uma situação da gente pensar que a gente um dia ia ter 280 pontos de vendas fechados. Mas é óbvio que há uma aceleração, óbvio que alguns clientes que ainda tinham algum desconforto de comprar num canal digital, eles começam a ter mais conforto, né? Eu vejo até na minha casa parentes comprando, eu nunca tinha comprado, poxa, a experiência foi super bacana, super legal. Então, eu acho que isso não volta. Eu acho que isso só tende a acelerar. Porém, quanto cresceu? Cresceu 240%. A gente hoje tem uma receita, a gente consegue só no canal digital entregar 78% da nossa receita. Só num canal. Agora, a única diferença é que, na verdade, a gente não olha mais o e-commerce como um canal. A gente olha o e-commerce hoje como uma plataforma de transação e de comunicação, né? Então, assim, o que foi muito legal da quarentena como aprendizado para a gente? A gente aprendeu primeiro que as pessoas não gostam de ficar em casa e fazer compra no computador e com uma máquina, né? A gente percebeu que essa grande parte dessa evolução
na nossa venda digital e dessa performance maravilhosa que a gente está tendo no digital é exatamente uma venda assistida. É uma venda onde o vendedor está junto com o cliente, navegando no site e assistindo ele em toda a jornada, né? A gente humanizar essa compra digital é fundamental para a gente. Foi um aprendizado muito grande e hoje, durante esse período da quarentena, eu acabei de sair até de uma reunião onde a gente está criando uma série de ferramentas de acompanhamento da jornada do cliente, né? Enfim, eu O acho WhatsApp que entra nessa conta? entra o WhatsApp e o WhatsApp entra sim, mas esse Ah, aplicativo ele possibilita o acompanhamento de toda a jornada desse cliente. Então, quando você vê que um determinado cliente ficou muito tempo clicando numa determinada peça, automaticamente a equipe de venda é informada que aquele cliente dela está dentro do e-commerce, está durante muito tempo olhando um determinado produto e acabou não comprando, aí ela é impactada para o WhatsApp de uma forma muito cuidadosa para não ser invasivo. Se essa pessoa precisa de alguma ajuda, se ela tem alguma dificuldade, aí a gente tem uma ferramenta que a gente está construindo para navegar como se fosse um Zoom com ela dentro do site, enfim, ou seja, acompanhando todo esse processo de compra. Então, eu acho que o final dessa história foi uma percepção de que existe sim uma migração para o digital. Isso não tem dúvida que vai existir uma migração para o digital, mas é uma migração humanizada. As pessoas, o ser humano é gregário, né? Eu acho que a gente está aqui há 40 dias dentro de casa, 45 dias dentro de casa, a gente está, né, doido para se relacionar, para ver gente, para encontrar pessoas. Então, assim, essa transação quase robótica que a gente faz dentro num computador, isso a gente não acredita mais. A gente não acha mais que esse será um novo comportamento de consumo. A gente entende que o novo comportamento de consumo tem a ver com tempo. As pessoas hoje têm pouco tempo para pegar seu carro para ir ao shopping, para estacionar e etc, etc. E ela usa uma plataforma para ajudá-la, né, na questão do tempo e, obviamente, assistida por uma pessoa, porque as pessoas querem se relacionar. Elas querem carinho, elas querem atendimento, elas querem ter serviço e elas querem ter uma boa experiência. Então, a questão da experiência digital, ela vai muito também no acompanhamento de toda essa jornada de consumo, até lá, quando chega a embalagem na casa dela, com o cheirinho da loja, com uma surpresa, com uma novidade, enfim. É isso que a gente hoje está acreditando. bom, e outra questão que eu acho que é muito importante, que já vinha sendo colocada com muita força, é a questão da sustentabilidade. Como que o Grupo Soma se posiciona em relação à sustentabilidade, tanto ambiental quanto social? Vocês estão migrando, digamos, fazendo um esforço no sentido de ser um grupo mais sustentável? Sustentável. Tá, a gente tem hoje uma agenda, né, importante. A gente hoje tem uma das sócias principais da companhia sentada numa cadeira de sustentabilidade. Hoje é uma agenda importante dentro da empresa, né? A É gente quem? hoje aí a Kátia Barros, que é sócia fundadora da Farm. A gente montou uma área, ela pilota essa área, ela cuida de tudo isso dentro da empresa. A gente tem vários projetos, que é o Vintage, que a gente faz animal, tem o Refarm na Farm, tem uma série de ações acontecendo e projetos que estão ongoing aí, enfim. E muitas coisas que a gente ainda quer fazer, muitas matérias-primas sustentáveis que a gente está começando a trabalhar. É óbvio que existe uma dificuldade, que todo material sustentável é mais caro num primeiro momento, a gente tem que subsidiar isso num primeiro momento, mas a gente tem toda essa agenda e a questão da sustentabilidade ambiental é realmente uma agenda e uma coisa que todas as empresas deveriam estar preocupadas para a gente, enfim, cuidar do nosso planeta, cuidar da vida dos nossos filhos, cuidar, né, de tudo isso que a gente acredita que seja bom para as próximas gerações. Então, é uma agenda importante dentro do grupo. A gente tem uma área grande, investimentos grandes nessas frentes. E o que você já mudou? Você sabe, o que vocês já realizaram, digamos, nesse sentido? Existem materiais que a gente trabalhava no passado, que são materiais, ou seja, por exemplo, toda a parte da cadeia do couro hoje,
é completamente acompanhado, ou seja, está totalmente traqueada para a gente entender se é uma cadeia sustentável, de onde vem aquela pele. A gente hoje tem matérias-primas que a gente deixou de trabalhar, eu não vou dizer exatamente aqui tecnicamente quais são as composições que a gente deixou de trabalhar, mas a gente vem deixando, pressionado por essa área de sustentabilidade da companhia, a gente vem deixando e buscando materiais alternativos. Né? A gente tem todos esses projetos de reaproveitamento de peças e vintage. A gente fez uma campanha super legal ano passado, onde a cliente levava suas roupas antigas, que elas não usavam mais, e a gente trocava essas roupas por vales, para elas comprarem, para elas terem descontos em novas compras, e depois a gente doou todos esses produtos para pessoas, para comunidades e para pessoas carentes. Enfim, tem todo o processo da Refarm, que são enfim, reaproveitamentos de matérias-primas para roupa. Então, tem muitas iniciativas nesse sentido. É desafiador, porque tudo que é sustentável é mais caro, mas a gente também, da mesma maneira que a gente entende que a gente é responsável, o topo da pirâmide é responsável pela sustentabilidade social, a gente também é responsável pela sustentabilidade ambiental da nossa indústria. Somos nós que vamos ter que mudar, são as empresas de varejo que terão de deixar de trabalhar com determinados materiais, e não é uma proibição da fabricação desses materiais que vai resolver o problema. Então, a responsabilidade é nossa e a gente está super consciente disso. Roberto, muita gente querendo saber das multimarcas, como que vocês estão lidando com as multimarcas, se a multimarca vai morrer, enfim. Eu acho que todas as vezes, Lilian, assim, a gente tem tido... Eu acho que esse modelo de multimarca é um modelo que precisa ser disruptado. Da mesma maneira que a gente teve houve uma disrupção digital, né, que a gente está tendo, a gente precisa reorganizar essa questão do relacionamento comercial com as multimarcas. A sensação que a gente tem é que a gente está num perde-perde. Eu acho que nem as multimarcas estão satisfeitas e nem as empresas de varejo, as empresas de moda estão satisfeitas. Né? Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso momento de mercado, com os últimos 7 anos de recessão que a gente teve. Enfim, a margem que a gente hoje dá para a multimarca e algumas ações comerciais que nós somos obrigados a fazer realmente machucam as multimarcas. Enfim, a capacidade, o tamanho do capital de giro que uma multimarca tem que ter, ela é muito grande. Então, as multimarcas normalmente têm uma saúde financeira frágil, né, diante do giro do produto. Hoje os produtos não têm o giro que tinham no passado, dado a recessão. E a gente hoje tem uma série de projetos. Eu acho que a gente entende que no final do dia, o que vai resolver isso é a gente fazer um único canal. Né? Da mesma maneira que hoje a gente é omni com varejo físico e varejo digital, a gente tem que trazer as multimarcas para dentro dessa história e buscar uma metodologia de integração de estoques, onde todas as multimarcas possam comprar nossos estoques, vender os nossos estoques. A gente pode vender os estoques das multimarcas, trazendo para elas um maior conforto no que tange a capital de giro. Nessas frentes, não adianta aqui eu ficar falando, não, a gente não vai fazer um desconto, então a gente vai dar um pouco mais de prazo, a gente vai aumentar o markup. É muito mais profundo do que isso. Ou seja, a multimarca ela vira uma revendedora, né? Ou seja, ela não tem um compromisso de comprar tanto estoque seu no primeiro momento, e ela diminui o stock out dela, porque quando ela não tem aquela cor ou aquele tamanho, ela consegue acessar nossos estoques e vender através dos nossos estoques. Então, a primeira compra dela não é tão grande, ela protege o capital de giro dela, e a gente tem uma melhor eficiência na gestão dos estoques, onde tudo está integrado e todo mundo usa o mesmo estoque. Eu acho que esse é um caminho, efetivamente, essa é uma medida eficaz. No grupo, você sabe o número do grupo? Quanto que é multimarca e quanto que é loja? 22% da receita da empresa no canal, tá no canal de atacado. E 78% é varejo mais e-commerce. Mas, assim, o varejo mais e-commerce a gente não consegue nem mais... A gente olha isso como um canal só, porque a gente nem sabe aonde começou a compra, se foi na vitrine da loja que ela consumiu no e-commerce, ou se ela viu no e-commerce e comprou na loja física. Então, a gente nem aparta. A gente não consegue nem apartar isso. O que a gente consegue saber da onde a gente captou a venda, que a gente capta 22% no digital.
mas aonde iniciou o processo da compra dela, a jornada dela, a gente não tem mais esse... São tantas interações do físico com o digital que a gente não consegue atribuir a que canal a gente coloca aquela venda. Então, a gente trabalha com um modelo de venda captada, onde ela pagou o produto, é onde a gente considera que é a venda daquele canal. Então, a gente hoje nós tínhamos 22% e agora a gente está com 78% da nossa receita normal dentro do canal digital, dado que as lojas estão fechadas nesse momento. Bom, e agora tem muita gente que quer liquidar tudo que tem em estoque agora para poder fazer o caixa e arcar com os seus custos, e tem gente que não quer liquidar agora e segurar isso para mais para frente. Vocês vão fazer como? Qual que é a estratégia de vocês? A gente está praticamente em liquidação, né, agora no final do mês de abril e maio, e a gente faz o lançamento da coleção de primavera, dia 1º de junho. A gente resolveu, na verdade... Então, na verdade, liquidando, então. Estamos liquidando porque a gente, até para proteger as multimarcas, dado que elas estavam fechadas, a gente não tinha condição de faturar essas multimarcas, a gente trouxe todo esse estoque para dentro de casa, né? Então, a gente teve também essa... Eu sei que existe uma questão de divergência de interesses entre a marca e as multimarcas, mas a gente também a gente faz muitos esforços também para ajudar, né? Por mais que isso não seja visto dessa forma. Você pegar todo o inverno 2 e trazer para dentro de casa e cancelar todos esses pedidos para proteger o capital de giro das multimarcas e endereçar isso é um movimento que destrói muito valor e muito do resultado da companhia como um todo. Mas uma das perguntas que está vindo muito é assim: por que não faz GG? Por que o grupo só tem moda para mulher magra? Não é uma verdade, não é uma verdade, muito pelo contrário. Uma das coisas, por exemplo, que a Farm fez, a gente não tem absolutamente nenhum tipo de foco ou preconceito no que diz respeito a tamanho, né? Um dos movimentos que a gente fez, inclusive na Farm, que era uma marca mais jovem, entrando com tamanhos maiores, trouxe um resultado operacional maravilhoso. Foi uma fatia de mercado que a gente descobriu que existia e que ajudou muito e que impulsionou muito as vendas da Farm. A Animale sempre teve tamanhos grandes, né? Enfim, esses tamanhos, não existe uma restrição, não vamos fazer tamanho grande. O que existe é um algoritmo que roda e que nos indica quais são as quantidades que a gente tem que ter de cada tamanho. Então, a gente tem tamanho 44, 42, 40, 38, 36 e 34. Cada produto tem uma quantidade, uma grade determinada por um algoritmo que não é a gente que domina. Ele tem muito a ver com compras passadas, com comportamento de consumo passado, e que ele determina quais são as grades. Se a gente não tem tamanho grande, é porque a gente está errando. Então, a gente tem que melhorar a nossa operação. Tem uma torcida aí. O que é, viu? Qual foi teu maior aprendizado nesse período? O maior aprendizado é que quando a gente tem uma empresa engajada, onde a gente tem uma empresa onde as pessoas são felizes, onde as pessoas têm um propósito por estar ali, trabalham porque acreditam naquele propósito, e tem um bom ambiente de trabalho e tem prazer no que fazem, nada destrói isso. Eu acho que a força da união de um time é muito potente para enfrentar qualquer tipo de crise. Então, isso, assim, eu fico até emocionado quando eu falo sobre isso, porque o que o meu time tem feito de casa, né, é uma coisa fora do normal. A capacidade, a eficiência, a dedicação e a atenção de todas as pessoas tentando melhorar, é uma coisa assim, fora do normal. Hoje a gente tem todos os colaboradores, desde pessoas de trabalho em contabilidade, passando por CD, passando por PCP, todo mundo virou vendedor do Grupo Soma. Todo mundo tem um código de vendedor e todo mundo vende para ajudar. E eu digo sempre assim, a cada produto que você está vendendo, você está ajudando de alguma forma a empresa a preservar os empregos, a preservar salários. Então, esse engajamento, essa união, para mim, foi um aprendizado, assim, ou seja, a gente fazia isso para um bom ambiente de trabalho e para atrair bons profissionais, e hoje a gente vê a importância de se ter isso, de ter um grupo unido, né, para passar por uma situação difícil. E é dessa forma que a gente está passando por essa situação e vamos sair dessa com muita saúde
financeira e a empresa vai estar saudável aí para os próximos 5, 10 anos. Tomara. Bom, muito obrigada. Foi um prazer ter você. Eu sei que você é um homem que não costuma falar muito em público, então fiquei muito feliz e espero que a gente saia melhor dessa, mas enquanto isso, todo mundo que puder fique em casa, né? É isso aí, vamos cuidar da nossa saúde. Muito obrigado, Lilian. Obrigada, viu? Um beijo. Um beijo, tchau, tchau. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa aqueles 3 Cs. Curtam, comentem e compartilhem. Fiquem bem, fiquem em casa, que a quarentena está acabando.